Roque, queria começar com a tua fase de jogador do Palmeiras, um clube onde você se tornou um grande nome assim mundialmente, antes de se transferir para a Europa. Qual foi a importância desse período no Palmeiras na sua carreira, na sua formação como jogador e como vencedor? Palmeiras não foi o começo, né? O começo, na verdade, foi em São José. Eu cheguei em São José em 92 e saí para o Palmeiras em 95, né? Então, tive uma passagem curta ali em São José, mas que foi muito importante para mim. E depois, na verdade, o Palmeiras foi o que me lançou para o futebol brasileiro e mundial, né? Foram 5 anos no Palmeiras. Trabalhei com grandes treinadores, era um momento muito bom ali do Palmeiras também, que tinha aquela parceria com a Parmalat. Então se investia muito no elenco durante esses vários anos, né? E eu cheguei no Palmeiras no momento, eu não era titular, né? Cheguei ainda, fiquei ali durante quase 2 anos brigando por ser titular, então isso acho que tem uma importância muito grande, da resiliência, né, de você conseguir se manter num grande clube, mesmo não sendo titular, buscando, na verdade, a vaga, né, para jogar. E foi isso que aconteceu, ali consegui ganhar vários títulos, né, tenho vários títulos no Brasil e ganhei junto com o Palmeiras, o mais importante é a Libertadores. Então, tenho um carinho muito especial pelo Palmeiras, foram 5 anos ali, né, onde eu consegui os títulos, onde eu consegui me firmar como jogador, onde eu consegui dar o primeiro passo do meu sonho, que era ser jogador profissional. E eu acho que como formação foi um passo importante e como vencedor também foi um dos momentos mais importantes da minha carreira. Primeira Libertadores do clube, que claro é sempre a mais difícil, né? Depois vieram outras mais recentemente. Você consegue ver uma relação assim de mentalidade vencedora daquela geração para essa atual do Palmeiras que tem ganhado tanto, uma identidade de repente que se mantém no clube? Eu acho que o Palmeiras foi sempre um grande clube, passou por momentos melhores e momentos não tão bons, né? Na verdade, eu acho que o trabalho que foi feito do Palmeiras com a Parmalat naquele momento foi o que deu sustentação ao Palmeiras para conseguir os títulos naquele momento, né? Eu acho que a partir de 92 o Palmeiras começa a ganhar os títulos, na verdade porque tanto o Palmeiras quanto a Parmalat começam a investir, e não só em jogadores já formados, mas jogadores novos também, né, que acabam fazendo aquele trajeto no Palmeiras, jogando, conseguindo títulos e depois saindo. O clube também acaba tendo um retorno, a própria Parmalat, que é parte do negócio. E hoje o que eu vejo, né, depois, eu acho que o Palmeiras teve um momento difícil, eu acho que o Palmeiras tem a virada, para mim, foi quando entra o Paulo Nobre. Acho que ali, novamente, o Palmeiras começa a ter um investimento maior, começa a ter uma gestão melhor e isso acaba se transformando no que é o Palmeiras hoje. Eu acho que aí depois você tem uma sequência, né? O estádio, você acaba tendo uma boa gestão, acaba tendo uma boa infraestrutura e isso acaba te trazendo benefícios, né? Investimentos e depois reinvestindo no próprio, que não é só o futebol em si, mas tudo o entorno, né, que faz com que o campo dê certo. Então, eu acho que o paralelo que eu faço é o investimento que foi feito, a infraestrutura que tinha para aquela época, a gestão que se fez para agora. Eu acho que isso faz com que os clubes, na verdade, ganhem os títulos, que é o que todo mundo quer. Um dos componentes que esse excelente trabalho que o Palmeiras faz, que é inegável, é a revelação, né, de grandes jogadores. Vou citar 2 aqui, começar pelo Endrick, que surgiu muito jovem e explodiu de uma maneira assim, impressionante. Eu queria saber o que você sentiu quando ele surgiu, ainda no Palmeiras. Surgiu muito bem, de uma maneira impactante, e depois aqui no futebol europeu teve um início mais conturbado no Real Madrid, mas também com boas aparições, e agora no Lyon, com a consequente convocação para a seleção brasileira, já está bem. Você acha que falta pouco para ele estourar mesmo na Europa também? Sim, acho que não é o primeiro caso, né, de brasileiros novos que surgem assim. Eu acho que no Palmeiras, nos últimos anos, o Palmeiras vem revelando jogadores, acho que também é o trabalho
de base que vem sendo feito. Acho que na minha época ali era um pouco diferente, o Palmeiras e a Parmalat compravam jogadores mais novos, né, mas já com com um olhar já no final da formação, né, acho que a grande maioria dos jogadores vinha já para a equipe de cima e você tinha aquele tempo para adaptar. Acho que hoje os jogadores que o Palmeiras tem, que são novos, que o Palmeiras tem revelado, o caso do Henrique, são jogadores que já vêm da base, né? E ele foi um caso, surgiu muito bem no Palmeiras, muito novo, e nem todo mundo consegue sair tão novo e já também conseguir mostrar ou fazer tudo aquilo que estava fazendo no próprio país. Estava adaptado, né? O Henrique estava adaptado ao país, ao Palmeiras, ao clube, né? A forma que se tratava ele ali. Então tudo isso muda quando você vem para um outro clube na Europa, ainda mais se tratando do Real Madrid. Você vem para um grande clube onde, mesmo que você seja novo, você vem para um grande clube e você tem que resolver. De certa forma, você tem que mostrar e dar conta daquilo tudo que são esses clubes grandes, que são os títulos, né? Então, esses clubes lutam sempre por títulos. Então, acho que isso, na verdade, tem uma adaptação. Nem todo mundo consegue chegar num outro país e já mostrar tudo. Acho que essa adaptação ele vem conseguindo, né? Agora, principalmente com a ida para o Lyon. Acho que isso foi bom para ele também, ele sai um pouco daquilo que é o Real Madrid, essa pressão, né, de ganhar título e ter que resolver. Foi para um clube menor, em termos, né, vamos dizer, em termos de Europa, mas um clube que também está se reorganizando e acho que foi bom para ele. Foi bom para ele essa passagem pelo Lyon e agora culminou com a seleção brasileira. Acho que é tempo. Né? Alguns levam mais tempo, outros levam menos tempo, mas você tem que se adaptar, se sentir confiante, entender a cultura do país, do clube, para que você depois consiga demonstrar tudo aquilo que você tem. E o Endrick é um jogador, para mim, ainda em formação, mas com essa caminhada, né, com esse trajeto que ele está fazendo, acredito que nos próximos anos ele vai estar adaptado e vai conseguir demonstrar a qualidade que ele tem. Talvez dessas preciosidades, né, uma dessas preciosidades que saíram recentemente da base do Palmeiras e que não precisou de tanto tempo, que é o mais natural, evidentemente, né, para conseguir mostrar na Europa o que vinha mostrando no seu país de origem, é o Estevão, que chegou e já quase que de imediato causou um impacto no Chelsea. Queria que você falasse um pouco que tipo de jogador você vê nele e como protegê-lo de uma pressão excessiva, de uma expectativa que evidentemente é cada vez maior. Assim, vai proteger do quê? O futebol é isso. Você joga para estar num clube grande, para ter, para jogar as grandes competições, para ganhar as grandes competições. Quer dizer, o que eu acho muitas vezes é que a estrutura em si, quando compra um jogador desse, às vezes você já tem um ou dois jogadores que estão na frente desse jogador. Então, isso faz com que ele tenha um pouco mais de tempo para que ele se adapte, né? O Estevão conseguiu, conseguiu ter um bom impacto no Chelsea, né? E eu acho bom isso para ele, mas eu acho que não demonstrou ainda todo o potencial que ele tem, né? Eu acho que são poucos os casos que chegam, veste a camisa e começa a fazer a diferença, né? Eu acho que o que ajudou, de certa forma, pode ter sido o ambiente, isso ajuda muito, né? Eu vi algumas declarações do treinador falando sobre ele. Então, essa questão do ambiente também pode ter ajudado nesse primeiro momento. Infelizmente, ele teve essa lesão, né? Estava cotado para ir para a Copa do Mundo, mas eu acho que com mais tempo, já demonstrou um pouco da qualidade dele, mas eu acredito que com um pouco mais de tempo vai conseguir demonstrar ainda mais, porque é diferente quando você está num lugar onde você está adaptado para onde você começa a se adaptar, né? Então, por isso que o jogador muitas vezes tem fase, são anos, né? A gente às vezes pega e vê um jogador há 3 anos atrás e vê hoje, é completamente diferente, né? Justamente os grandes jogadores, porque ele vem se adaptando, vem conseguindo demonstrar mais a qualidade, a confiança, entendendo todo, né, o aspecto cultural, interno e externo. Então, eu acho que isso é parte do tempo. Ô, Roque, quando você chega no Milan,
Claro que você já era um jogador experimentado e vitorioso, né, vindo do futebol sul-americano, brasileiro e tal, mas você chega e o Milan tem um elenco estelar. Né, assim, era impressionante o Milan daquela época. O que aquele vestiário com tantas estrelas do futebol te ajudou na sua chegada ao futebol europeu? Na verdade, assim, o primeiro impacto, mesmo eu já tendo ganho, já tinha sido convocado para a seleção, eu acho que tem essa adaptação, né? Eu venho para um futebol que era diferente, né? Mas eu acho que nós, como brasileiros, tínhamos uma característica que era a questão individual, tanto defensiva quanto ofensiva, principalmente, diferente de todos os outros países, né? E se ia buscar o jogador brasileiro por essa qualidade individual. Então eu venho para um futebol completamente diferente do que aquele que a gente jogava. Então, assim, eu tive ali um tempo de adaptação. Não é fácil, às vezes você chega num clube desse, por isso que eu falo do ambiente. Quando eu cheguei, também o ambiente não era um dos melhores, né? O Milan tinha ganho em 99, eu acho, se não me engano, o campeonato italiano, mas jogamos a Champions League naquele ano ali de 2000, 2001, e não tinha um ambiente assim tão bom, né? Por isso você vai conhecendo e dali, na verdade, o Milan começa a remontagem do time que foi campeão da Champions League em 2003. Então, tinha alguns jogadores, quando eu cheguei, que permaneceram para 2003, mas ali foi uma remontagem, né? Tanto que quando eu chego, o treinador era o Zaccheroni, depois quem foi campeão da Champions League foi o Ancelotti, alguns jogadores chegaram depois, durante esse período. Então, assim, teve esse tempo, e depois foi construindo, sim, eu acho que para essa parte onde nós começamos a ganhar, o Milan voltou a ganhar, e aí sim tinha um ambiente que era um ambiente diferente, um ambiente de cobrança, né, porque você está num grande clube e no final das contas você tem que ganhar, mas você tem outros grandes jogadores também, tinha outros jogadores com esse espírito de querer vencer. Né? Então se cobrava muito, tinha uma cobrança muito grande entre principalmente os jogadores, muitas vezes o treinador, por exemplo, no caso do Ancelotti, muitas vezes não precisava nem intervir em algumas situações, eu me lembro disso, porque o próprio grupo, né, conseguia, de alguma forma, conseguia organizar, né? Quando tinha um problema, de certa forma ali se conseguia resolver o problema, né? Então eu acho que aquele grupo tem muito disso, e depois o Milan volta a ganhar justamente por isso, né? Você falou de ter que vencer, né, pelo tamanho do clube, o peso da camisa, e tem sido tão difícil, né, nos últimos anos para o Milan conseguir se consolidar ali em briga por título. Que é claro que é um diagnóstico muito difícil, complexo para dar, mas você, quando assiste e imagina o carinho que tenha pelo clube, o Milan atual, o que você acha que falta para o Milan conseguir, de fato, voltar a brigar pelos títulos importantes? Eu acho que tinha uma cultura ali, né? Todo jogador que chegava ali, na verdade, se tinha isso internamente, não internamente, mas se dizia, né? Tem que ser jogador, como se diz, da Milan. Então tinha uma cultura ali, né? O clube era muito claro naquilo que ele esperava dos jogadores. Eu acho que essa cultura se deve muito à construção que foi feita pelo antigo presidente Berlusconi, o Galliani, Braida. Acho que essas pessoas tiveram uma influência, e os jogadores que ali passaram, né, que ali já estavam, depois outros que foram chegando e foram absorvendo essa cultura e dando mais para que ela, na verdade, continuasse ali. Então eu acho que falta um pouco dessa cultura. Eu vivi essa cultura do Milan, e quando vejo jogos ou vejo o que acontece, de certa forma, no Milan hoje, é totalmente, para mim, diferente da época que eu joguei lá. Essa cultura do Milan, eu acho que ela hoje não tem. Acho que ela se perdeu daquilo que eu vejo, né, comparando, que às vezes o que eu vejo pode não ser a realidade, mas o que eu consigo ver hoje, comparando com aquilo que eu vivi e vi também depois que eu saí, porque o Milan continuou a vencer, tinha essa cultura muito, muito forte no Milan, que eu acho que se perdeu.
O Roque, depois o futebol alemão, Bayer Leverkusen, era muito diferente a Bundesliga para a Série A daquele momento, e o que fazia do Bayer um clube especial para os jogadores? O campeonato alemão é diferente do italiano, que é diferente do espanhol, que é diferente do inglês. Assim, cada país tinha a sua característica, né? A Itália era um jogo muito rápido, era um jogo onde você podia errar pouco, é um jogo de poucos erros, né? Porque se você errasse, você tomava o gol, se o adversário errasse, você ia fazer o gol. Então era um jogo muito tático, em termos de tática e de movimentação. Era um campeonato o italiano era muito mais defensivo, né? Então se preocupava muito em não tomar o gol, né? Eu me lembro uma passagem no Milan onde nós ganhamos de 4-2 e a imprensa estava, de certa forma, porque aquilo, mas o jeito, não estou falando que é bom ou ruim, eu estou aqui exemplificando o jeito da forma do italiano pensar, né? Ganhamos de 4-2 e acho que tínhamos ganhado um outro de 3-2 e na verdade a preocupação era que nós estávamos tomando muito gol. Então aqui nós estávamos ganhando, mas estávamos tomando muito gol. A Alemanha já era diferente, é um jogo muito forte, é um jogo muito direcionado naquela época, era para o 1 contra 1 também, então você tinha na Alemanha lá, a estatística era Zweikampfgewinner, né? Quem ganha mais duelo. Então era um jogo muito de duelo, um jogo forte, mas um jogo mais livre em termos ofensivos, né? Eles gostavam que o jogador deixava um jogador mais livre ofensivamente, diferente um pouco da Itália, que prendia muito os jogadores. Você tinha que fazer alguns movimentos. Então essa era a diferença de um campeonato para o outro. O Leverkusen também um outro clube com uma estrutura muito boa já naquela época, agora melhorou muito, né? E tinha muitos brasileiros, sempre teve essa relação com o Brasil, então um lugar também fácil de se adaptar. Eu me adaptei muito bem, né, no Leverkusen e na Alemanha. Gostei muito de jogar e de viver lá. Então, para mim, foi também uma outra passagem onde um time também que tinha essa cultura, né? Não tinha uma cultura ainda tão vencedora, né? Começou a vencer, já tinha vencido algumas coisas, mas hoje conseguiu vencer depois de uns anos, mas estava sempre ali brigando, muito bons jogadores, às vezes trazia jogadores um pouco mais novos para se adaptar e depois vendê-los também, mas eram sempre jogadores com qualidade. Então foi uma ótima passagem também, um outro grande clube. Seleção de 2002, além do talento evidente, né, que acho que seria a resposta óbvia, o que fazia daquela geração tão especial? Assim, eu acho que, de certa forma, o óbvio pode ser a qualidade, mas eu acho que se você pegar aquela seleção e colocar quantos títulos aqueles jogadores ganharam na carreira, eu acho que aí muda completamente, porque aí não é a questão da qualidade, é o espírito vitorioso que todos aqueles jogadores tinham. Então o Filipão conseguiu reunir um elenco, e não são 11, ele conseguiu reunir 23 jogadores. Se você pegar cada jogador, você vai ver que todos eles ganharam mais de 3 títulos. Então isso muda completamente uma visão que você pega um elenco onde todo mundo tem aquele espírito de vencedor, né? O espírito que é necessário para você vencer. Eu acho que ali teve 2 pontos, esse espírito e o foco que nós tivemos naqueles 52 dias. Eu acho que todo mundo chegou ali e estava disposto a fazer tudo o que era necessário. O que era necessário naquele momento? Focar naquilo que era a Copa do Mundo, esquecer todo o resto. Então, acho que esses são os 2 pontos principais. Eu acho que o grupo, o espírito vencedor e o foco que nós tivemos para aquele momento, né? E ter jogadores ali novos, né? Nós tínhamos jogadores novos que não tinham participado de Copa do Mundo, tínhamos jogadores que já tinham participado de Copa do Mundo. Então, vamos dizer, esse compromisso foi que fez a diferença para nós ganharmos, porque nós tínhamos outras grandes seleções disputando a Copa do Mundo, né? Outros grandes jogadores, e nós conseguimos em 7 jogos ganhar os 7,
né, também que é histórico. Então, isso eu acho que mostra o que nós tínhamos, né, o espírito que nós tínhamos para aquela Copa do Mundo e conseguimos ganhar o título. O Roque, a gente estava falando da cultura italiana, né, de valorizar a defesa, e um pouco, claro, guardadas as devidas proporções, é um pouco assim também no Brasil, mas no sentido de que se valoriza mais os atacantes, o que fica mais no imaginário, talvez seja assim em todos os lados, né? Mas como integrante, peça fundamental do sistema defensivo, que era muito forte o sistema defensivo do Brasil em 2002, você acha que às vezes se dá pouca, não pouca, mas não se dá o devido valor àquela defesa campeã do mundo? Não acho. Acho que nós temos a nossa cultura e acho que nós valorizamos pouco os ídolos de maneira geral. Acho que isso é uma característica do brasileiro em si. Hoje a gente está aí já há um bom tempo sem ganhar a Copa do Mundo, então hoje está se falando mais, né? Mas na época, aquela seleção também, quando foi, ninguém acreditava. Então é uma característica do povo brasileiro. Não sei quando começou isso, mas é uma característica que tem. E nós conseguimos, na verdade, passar por aquilo, né? Então, assim, ganhamos a Copa do Mundo, hoje somos reconhecidos por isso, né? E eu acho que o Brasil sempre teve grandes defensores, né? Foram sempre muito valorizados, muitas vezes aqueles que vieram para fora, muito mais fora do que no próprio país, mas tivemos sempre grandes defensores. Eu acho que o Brasil teve, sim, grandes atacantes, grandes meio-campistas, né? Mas teve também grandes defensores. Aqui, na verdade, quem está mais próximo do gol faz o gol, isso muda, né? Mas faz parte do jogo também. Então, eu acho que não é que nós não somos valorizados. Eu acho que somos valorizados da maneira que é a nossa cultura no Brasil. A importância do Felipão, nesses quesitos aqui, qual que você acha que foi a maior? Disciplina, união, confiança ou clareza tática para aquela seleção de 2002? Eu acho que o Felipão tem um ponto acima de todos, que alguns desses eu acho que junta, acho que não é um só, né? Na verdade, ele é um grande gestor de pessoas, né? E o futebol é 100% pessoas. Então, eu acho que isso ele conseguiu gerir bem, conseguiu convocar bem. Isso que eu falei, convocou muita gente com esse espírito vitorioso e depois soube lidar com cada um, né, sempre olhando esse objetivo em comum que todos tinham. Acho que ele tem essa liderança e consegue lidar bem com as pessoas. Eu acho que esses são os pontos principais do Felipão. Você citou numa resposta anterior do Ancelotti, né, nos seus primeiros passos no futebol europeu, e é interessante que o Ancelotti está firme e forte, vai ser o nosso treinador, o técnico da seleção brasileira na Copa de 2026. Como é que você vê o Brasil chegando para essa Copa? São tantos anos, como você disse, a exemplo de 2002, sem vencer, o que é sempre uma pressão, né, para os jogadores. Você vê o Brasil precisando fazer o quê ou mudar o quê para, enfim, conquistar o Hexa? Eu vejo com dificuldade. Eu acho por tudo que passou, né, essa eliminatória, tudo aquilo que foi, né, tudo aquilo que aconteceu, várias mudanças de treinadores, eu acho que isso teve também em 2002, mas eu acho que em termos também de elenco, eu acho que nós temos bons jogadores, mas não temos nenhum jogador. Acho que o Neymar é um jogador que hoje está num nível, pela qualidade, né, daquilo que demonstrou hoje. A gente ainda não sabe, porque ele está muito tempo sem jogar. A qualidade ele tem, então acho que é um jogador que tem uma qualidade superior aos outros, mas eu vejo o Brasil com dificuldade para essa Copa do Mundo. Não sei, na verdade, o que esperar, até porque a gente viu pouco com o Ancelotti, né? Foram poucos jogos também, muitas mudanças, né? Então, assim, não sei muito o que esperar da seleção, mas acho um período difícil. Não coloco o Brasil hoje como um dos favoritos. Acho que aqui dividindo, né? Pela história, por tudo que é a seleção brasileira como história,
o único país ainda 5 vezes campeão do mundo, eu acho que o Brasil, como história, chega sempre numa Copa do Mundo como sendo um dos favoritos pela história. Mas pelo presente, eu não vejo o Brasil hoje como um dos favoritos. Então acho que essa é, como história, o peso da camisa, a história, os jogadores que já teve, os 5 mundiais que ganhou, isso dá sempre, é o Brasil. Mas eu acho que aqui, se você for pegar a seleção, comparar com as outras, o momento, eu não coloco como sendo um dos favoritos. Você acha que o Neymar ainda deve ter um papel central, assim, o time se adaptar a ele, ou talvez já na sua 4ª Copa, com esses problemas que a gente sabe físicos que ele conviveu nos últimos tempos, lutou bastante para conseguir chegar na Copa e, enfim, se apresentou agora, não está em condições ainda. Por esse contexto, talvez seja uma melhor ideia fazer uma base em torno da nova geração que temos. Isso é coisa para o Ancelotti. Eu acho que se o Neymar estiver bem para jogar, é um jogador que desequilibra. Eu acho que se ele tiver em condição de jogar, tem que jogar. Acho que nós não temos nenhum outro jogador com a qualidade dele. Porém, ele tem que estar bem fisicamente, entender o papel dele também dentro da seleção, não só fisicamente, mas também entender o que ele significa e está indo para pode ser, que é a última Copa dele provavelmente, né? A liderança que ele tem. Eu acho que isso é muito importante ali entender, o Ancelotti também conseguir fazer com que ele entenda isso. Até porque eu acho que se ele não tiver fisicamente, não entender o papel que ele, na verdade, tem que ter, eu acho que isso pode, de certa forma, prejudicar a seleção. Então, acho que isso é importante, o entendimento disso. Eu acho que as regras do jogo têm que estar claras. Eu acho que, num momento desse, o próprio treinador, e acho que o Ancelotti também deve ter feito ou vai fazer, colocar as regras na mesa, de como tem que ser, como tem que se comportar, como não tem que se comportar, porque ali é Copa do Mundo, você tem pouco tempo. Então, assim, esse foco, essa determinação e essa clareza no que tem que ser feito, não só dentro de campo, que eu acho que aí dentro de campo ele tem uma qualidade que é inegável, e de repente tentar da melhor maneira, porque já com a idade que ele está hoje, antes ele pegava a bola, ele vinha aí numa questão mais, vamos dizer, do jogo, ele vinha buscar muito essa bola atrás, mas ele tinha uma condição física diferente. Hoje eu acho que tem que ser muito mais próximo do gol, porque é ali que ele vai desequilibrar. E aí, se ele estiver bem fisicamente e com a cabeça boa, eu acho que é o local que ele pode desequilibrar, e também nesse outro lado que é a liderança, que é importante dentro da seleção. Eu não acho ele um líder, não acho o Neymar um líder, mas ele influencia muito os outros. Então, acho que isso é um ponto importante que aconteceu um pouco na Copa passada, e eu acho que isso ele tem que entender, e o Ancelotti ali entender, para que não aconteça nessa Copa. Não tem jeito, quando faz uma lista assim tão restrita, mesmo sendo 26 agora, sempre fica gente boa de fora. E talvez o nome mais debatido aqui, pelo menos aqui na Europa, foi o do João Pedro, que viveu uma temporada muito boa na Premier League pelo Chelsea e acabou não entrando na lista final. Mas, obviamente, é uma função, um trabalho muito difícil que tem o treinador, o selecionador, para fechar essa lista. Você, como ex-jogador, como vê assim, um cara que teve uma temporada tão boa, ainda jovem, claro, terá outras oportunidades, imagino, mas acabou ficando de fora da Copa do Mundo? Pela temporada dele, acho difícil ficar fora. Acho que ele fez 15 gols, acho que assim, são poucos os atacantes hoje que fazem 15 gols na Premier League. Então, acho que por isso, acho que era um jogador que merecia estar na lista, claro. Falando de fora, o Ancelotti deve ter tido os motivos dele para não levá-lo, mas eu acho que é um jogador que, com 15 gols num campeonato, desde a característica, eu acho que ali é muito próxima do Igor com ele ali.
Mas difícil ficar fora deixar fora um jogador que tem 15 gols numa temporada, né? E aonde você mais precisa ali é fazer gol, né? Botar a bola para dentro. Então, eu acho que é um jogador que ficou mais debatido e é difícil também. Acho que caberia na lista, sim. O público brasileiro vê o Brasil como um dos favoritos ou os, entre aspas, fracassos recentes em Copas do Mundo abalaram a confiança do torcedor brasileiro? É difícil falar para um povo, né? Difícil falar para muita gente. Na minha opinião, acho que o Brasil não entra como um dos favoritos. Aqui é a história, tem uma história grande com a camisa, né, por ter 5 títulos. Eu acho que o Brasil sempre entra como uma das possibilidades de ganhar o título pela história nessa Copa, em outras. Mas eu acho que se olhar hoje as outras seleções, né, tudo isso que aconteceu com o Brasil, na minha opinião, não entra como um dos favoritos, né? Mas aqui é difícil falar pela população, são 220 milhões de pessoas. O que a presença do Carlo Ancelotti, que você conhece tão bem, traz para a seleção? Que estratégia podemos esperar da equipe? Eu acho assim, uma coisa que eu conheço bem dele ele lida bem também com as pessoas. Não é à toa que ele ganhou em vários países diferentes, né? Trabalhou e ganhou em vários países diferentes. Então, eu acho que isso é um ponto importante para saber lidar com uma cultura diferente que é a nossa, né? Mas ele lidou com várias culturas diferentes também. Então, eu acho que isso é um ponto positivo para ele. E o que esperar, não sei muito o que esperar, porque a gente também viu pouco. Eu acho que pela mentalidade que ele tem, por ser italiano, ele preocupa muito com a parte também defensiva, mas adaptando também, eu acho que essa questão dele ter saído bastante também, trabalhado em outras culturas, adaptando também aquilo que ele tem de características de cada jogador, né? Mas, assim, se eu fosse aqui falar daquilo que eu conheço, acho que é uma pessoa, um treinador que tem essa capacidade de liderar e de ter o contato com os jogadores, com as pessoas, e tem essa preocupação defensiva por ser natural dele como italiano. Há quem diga, Roque, que o Brasil ultimamente tem perdido um pouco do seu DNA no futebol, né? Aquilo que principalmente os europeus gostam de dizer, né, que é o jogo bonito do Brasil, que está desaparecendo. Talvez uma das teses é pelo jogador brasileiro sair do país ainda muito jovem. Você concorda com essa tese? Eu acho que a gente perdeu um pouco, sim, aquilo que era o nosso jogo. Na minha maneira de ver, eu acho que era um jogo nosso era muito mais individual. E isso fazia com que o jogador, tanto ofensivamente quanto defensivamente, ele se tornasse forte individualmente, né, nos aspectos técnicos ou mesmo tático individual, né? Então, eu acho que isso é o que nós perdemos um pouco, porque nós fomos invertendo um pouco isso, né? Trazendo muitas vezes o jogo que se jogava na Europa para dentro do Brasil. Eu acho que isso fez principalmente na formação, e se faz na formação, que a gente acabou perdendo um pouco. Então você vê que hoje, se você chegar na seleção, nós sempre tivemos grandes atacantes, grandes meio-campistas, né, que desequilibravam no jogo. Então hoje, por exemplo, na lista do Ancelotti, acho que só temos um jogador que realmente desequilibra, que é o Neymar, né, em termos de qualidade, criatividade, e nós sempre tivemos jogadores assim do meio campo para frente. Né, temos um ou outro surgindo como atacante, né, mas muito de lado, e nós sempre tivemos também grandes centroavantes, finalizadores. Então eu acho que isso do jogo nosso, essa individualidade do jogo nosso que fazia com que a gente se desenvolvesse mais individualmente, isso mudando a formação, mudando até o nosso próprio campeonato, eu acho que isso é uma das causas que faz a gente hoje ter menos jogador com essa criatividade que nós tínhamos no passado. Explica, por favor, para um gringo se o Vinícius, o Vini Júnior, tem no Brasil a mesma reputação que o Ronaldo, o Ronaldinho ou até o Neymar no seu auge tiveram, né, nessas épocas de auge. É difícil fazer essas comparações, né? Mas assim, eu acho que o Vinícius tem um tipo de característica, né? É um jogador que gosta do drible, que lembra o jogador brasileiro,
do passado, vamos dizer assim, não do passado, mas o que nós sempre tivemos. É uma característica diferente do Ronaldo e do Neymar, mas eu acho que não está na mesma, vamos dizer assim, no mesmo nível de Ronaldo e Neymar. Acho que ainda tem, claro, joga num grande clube aqui, ganhou já, né, os títulos aqui, é uma peça fundamental no Real Madrid, mas eu acho que ainda tem que evoluir para conseguir fazer a diferença na seleção brasileira. Você já tocou um pouco aí, mas por favor, se aprofundar, se você acha que esse ano a gente pode esperar o Brasil como, no imaginário popular, a maioria das pessoas imagina o futebol brasileiro, um futebol ofensivo, ou uma abordagem mais pragmática nesta Copa do Mundo? É difícil de falar, até pelo que aconteceu, né? Pelo que vem acontecendo. Nós tivemos vários treinadores, aí o Ancelotti chegou agora no final, quer dizer, é difícil. Nós não temos assim uma característica, nós não temos jogadores também, temos assim, que você olhe para aqueles jogadores e fala, é uma característica mais ofensiva. Nós não temos hoje tantos jogadores que façam que desequilibrem ofensivamente. Então você olha para uma seleção que não é uma seleção ofensiva, né? Não tem grandes jogadores que desequilibram. Então você tem um treinador hoje que consegue, né, nos trabalhos que ele fez, o que ele busca é fortalecer muito o que cada jogador tem de melhor, né, e juntar esses jogadores e fazer ali um modelo de jogo com que potencializando a característica desses jogadores, e ao mesmo tempo de cultura italiana, que tem uma cultura muito mais defensiva, vamos dizer, não gosta de levar gol. É ruim? Não, é bom, né? Você não levar gol, se você fizer 1-0 você ganha. Mas o que esperar é difícil. Eu acho que aqui falei um pouco daquilo que eu vejo, mas não tenho aqui uma opinião, até porque vi pouco e eu acho que também não é do meu feitio aqui falar aquilo que eu não vejo, né? Eu vi e aí todos nós temos que esperar para ver o que vai vir. Para fechar, houve muito debate se o Neymar devia ir ou não ir à Copa do Mundo. Ele vai, ele está no grupo. E em estando no grupo, o que ele pode agregar, na sua opinião? O que ele pode trazer para essa seleção brasileira? Como é que ele pode ajudar? Assim, acho que se ele estiver bem fisicamente, né, e as cartas todas estiverem na mesa, o Ancelotti, eu acho que com certeza ou fez ou vai fazer isso, né, para que eles entendam que ele é parte de um grupo e que, claro, ele pode ajudar pela capacidade dele, se eles estiverem, claro, bem fisicamente. Acho que isso é importante para que não aconteça nada que seja, né, negativo, não tenha uma influência negativa, né? Eu acho que isso é importante. Tem uma passagem na Copa passada de um lance dele com o Richarlison que mostra essa importância, né? Acho que eu não vou me lembrar se é nas oitavas de final, o Richarlison pega uma bola, e bate e chuta no gol. E o Neymar reclama com ele. É normal reclamar? É normal reclamar, né? E ali você tem que, do outro lado, você tem que ter também jogadores que têm uma personalidade que, no momento daquele, era para bater no gol, era. E não sentir tanto, né, essa reclamação, porque quando acaba o primeiro tempo, acho que a primeira coisa que o Richarlison faz é ir na direção do Neymar pedir desculpa. E aí, quando volta para o segundo tempo, na verdade, toda a bola que o Richarlison pegava, ele olhava para o Neymar. Então, isso para mim é um ponto onde você tem que ter um cuidado. E o próprio Neymar, eu acho que é importante entender isso, e os outros jogadores também. Tem hora que eu vou chutar no gol e se pode reclamar, reclama, mas eu devolvo também essa reclamação e isso, de certa forma, não pode influenciar o outro jogador a não fazer a jogada depois que ele acha que tem que fazer. Então, eu acho que esse é um ponto importante por tudo que o Neymar já fez, né, pela qualidade que ele tem, pelo respeito que todos os jogadores têm para ele. Eu acho que é importante ele entender o papel dele
E é importante, do outro lado, você ter jogadores que entendam o papel, mas que também tenham personalidade nesse momento. Porque isso é fundamental para que uma seleção ganhe, né? Você não pode ter um jogador que tem a qualidade que tem e que você, do outro lado, não tenha jogadores que também não tenham personalidade. Em momentos como esse, você tem que ter a personalidade de um lado dos jogadores e o Neymar, ou esse jogador, também tem que entender o quanto e o que ele tem que fazer para que nesse momento saia, vamos dizer, uma coisa positiva, uma liderança positiva e não negativa, porque isso influencia diretamente. Se for positiva, de repente o que o Richard teria feito é tentado outras jogadas e não só olhar para o Neymar para passar para ele. Isso, de certa forma, se tivesse aqui uma liderança positiva. E do outro lado, se você tem negativo, você influencia negativamente e acaba depois fazendo que, no momento da decisão, né, de um lance, ao invés de você decidir da melhor forma, você decide influenciado. Eu acho que isso é um ponto que tem que ter de atenção, tanto o Neymar quanto os outros jogadores e o Ancelotti também.